O Brasil tem 79.590 mortes por Covid-19. O número de infectados já é de 2.102.559. E hoje chegou ao Brasil o lote de vacina chinesa que será testado a partir de amanhã. Os primeiros a receberem a dose serão os profissionais da área da saúde. Uma boa notícia. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou pelas redes sociais que foi diagnosticado com a Covid-19. Onyx relatou que começou a sentir os sintomas na última quinta-feira, fez então o teste para o novo coronavírus, que teve resultado positivo confirmado hoje. Hoje, agora há pouco, no início da tarde, o ministro da Educação anunciou que também testou positivo para a Covid-19. Milton Ribeiro assumiu o Ministério da Educação na última quinta-feira. Até agora, 4 ministros do governo Bolsonaro foram infectados pelo novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro, que está infectado com a Covid-19, participou ontem de uma manifestação promovida por um grupo de cristãos em favor do seu governo. O presidente, que permanece isolado por conta da Covid-19, foi até o gramado e daí ele tirou a máscara para conversar com os manifestantes. Aí, ó, estamos vendo as imagens. Lembrando que o Distrito Federal tem um decreto que obriga o uso dessa proteção. E o não uso pode acarretar em multa. Então a gente está vendo a imagem agora, Bolsonaro conversando com esses manifestantes, com esses apoiadores e retirando a máscara, ele que estava em isolamento porque está com a Covid-19. E o Conselho Nacional de Justiça vai investigar o comportamento do desembargador Eduardo Siqueira, que ofendeu um guarda municipal e rasgou a multa que recebeu por estar na rua sem a máscara para proteção por conta da Covid-19. A Guarda Municipal de Santos, no litoral paulista, gravou a reação de Eduardo Siqueira, desse desembargador, que estava sendo filmado. Vamos ver. Só poderia colocar a máscara, por favor? Olha, eu não curava. Não, por favor, não, por favor. Mas por decreto, eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Não, mas eu sou obrigado a usar. Olha, outro dia quem queimou comigo... Tá, vou desembarcar um pouco, desembarcar. Ele até fez como tá, faz 4,500. Aí eu peguei, amassei e joguei na cara dele. Se eu quero que eu jogue na sua cara, faz aquilo. Não, se eu jogar na minha cara, não vou fazer. Vou fazer ou você joga na minha cara? E isso que você já fala com o Delbel. Então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga pro Delbel. Liga pro Delbel. 13 horas. Delbel? 13 horas. É, do desembargador Eduardo Siqueira. 7 segundos. Segundo povo bem, e o senhor, tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto do PMC aqui, um rapaz. Ele falou que. Eu falei, vou ligar para ele, porque eu estou andando sem máscara, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse que eu falei, olha, isso não tem. Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então faz o seguinte, você vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. Ele liga no celular. O senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Delbel. Eu não vou falar no celular do senhor. O Delbel está aqui. Não, imagina, você não é isso aí. se for jogar em via pública, você vai ser roubado por despejo de via pública. Tá. Não começa aí. Cuidado, isso aí faz a outra. Bolsonaro foi de novo bicado por uma ema no jardim do Palácio da Alvorada. Ele foi alimentar as aves no sábado, no início da noite, e acabou atacado na mão. Vamos dar uma olhada nessas imagens. Na semana passada isso já tinha acontecido, as imagens também rodaram pelas redes sociais, ele também foi tentar alimentar uma ema e ela bicou o dedo dele e agora isso volta a acontecer. O senador Flávio Bolsonaro depõe hoje no caso do suposto vazamento de informações da operação que investiga o esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O depoimento do filho de Jair Bolsonaro à Polícia Federal será em Brasília e já teve início agora na parte da tarde.
E a semana começa com a notícia de mais um episódio de violência policial em São Paulo. Foi ontem à noite, na favela do Sapé, na zona oeste da capital paulista. Um PM atirou na perna de um morador e também feriu o pai dele. Vamos ver. Tá filmado! Yo! Olha lá. Tirou, mano! Olha lá. Aí, ó. A vela ficou como? Ia. Depois de tudo isso, os moradores colocaram fogo, inclusive, num ônibus ali na região, no bairro, na favela. Bom, sobre tudo isso, sobre esses destaques, a gente conversa agora com o professor historiador Fernando Horta. Oi, Fernando, tudo bom? Sempre tão bom te receber por aqui. Tudo bom, Thalita? É uma felicidade para mim estar participando. E queria dar um abraço na produção do programa, porque escolheu as imagens hoje de uma forma em que ficou evidente, né? A relação entre a força policial nos lugares da sociedade, nos lugares menos materialmente providos, e a força policial dentro dos lugares com maior capacidade financeira e capacidade de organização de poder. Então, assim, parabéns, porque ficou chocante as imagens, né? O que você percebeu nesse comportamento do desembargador quando a gente trata dessa elite e desse modo como ela pensa estar acima da lei? E logo antes, inclusive, já que você citou essa escalada nas imagens, a gente viu que Bolsonaro fez o mesmo, né? Ele lá em Brasília, você mora em Brasília, tirou a máscara, ele que muitas vezes é exemplo para essa elite, ele vai lá e tira a máscara na presença de apoiadores. Logo depois a gente tem essa cena do desembargador que enfrentou o guarda municipal, tirou ali, rasgou a multa, jogou no chão. Como que você viu tudo isso? Isso é terrível, sabe, Thalita? Porque, no fundo, a gente acaba percebendo que não é um caso isolado. Se fosse um caso isolado, se fosse uma questão assim, um desembargador fazer isso, o outro fazer... Não, mas nós vemos que isso é recorrente no Brasil. É recorrente no Brasil a ideia de que indivíduos que detêm algum tipo de parcela de poder do Estado abusam deles de forma contumaz, a todo momento. E o que impressiona, que a gente tem que parar para pensar, Thalita, não é assim o que esse desembargador poderia ou não fazer. O que impressiona é que esta figura julgou milhares de processos na vida dele. Para ele chegar a desembargador, ele já tem que ter, eu acho que no mínimo uns 15, 20 anos, talvez mais, de magistratura. E ele julga esses processos de que forma, se sequer ele consegue compreender qual é o tamanho e a extensão da lei que o obriga, sim, porque um decreto o obriga a utilizar aquilo. E mesmo que não houvesse decreto, Thalita, ele, por ser um desembargador, uma pessoa com capacidade de compreender o mundo, deveria saber que mesmo sem decreto ele deveria ter mais respeito com aquele servidor que está ali tentando fazer cumprir uma ordem que vem de uma questão de saúde, que é a pandemia. Quer dizer, mais longe do que simplesmente a gente perceber o absurdo da reação desse desembargador, é saber que essa figura está julgando brasileiros há anos. E com que tipo de moral, com que tipo de pensamento, com que tipo de base, né? E, como a gente falou no início, não é um caso isolado, é uma questão comum no Brasil. Nós temos no Brasil o nosso judiciário criado como uma casta, uma elite intocada, intocável, que se acha o centro de todas as questões do mundo, não pode ser presa, não pode ser colocada em nenhum tipo de restrição, não pode ter seus salários reduzidos, muito pelo contrário, a única coisa que a gente sabe a respeito do judiciário é que eles sempre querem um aumento, sempre, em todos os anos eles querem um aumento. Se a gente perguntar o que o judiciário quer, é aumento. E é curioso, porque são vários os casos desse tipo de enfrentamento com a autoridade, quando questionado sobre o uso de máscara, sobre aglomeração. A gente teve semana passada aquele caso no Rio de Janeiro, né, que o casal também se colocou contrário ali ao fiscal, né, ao
quem estava fiscalizando por conta de aglomeração. Então, assim, eu conversava, inclusive, semana passada com o Arthur Chioro, ex-ministro da Saúde, sobre esse novo normal ser cada um por si. E esse cada um por si fica difícil pensar no coletivo, quando a gente deveria estar pensando no coletivo, sim, né, Fernando? Essa é outra questão que a gente devia colocar, né? Liberdades individuais, mas os efeitos dentro de uma pandemia são coletivamente colocados. E pior, não é nem coletivamente colocado e equanimemente estabelecido, né? O que nós vemos é que, enquanto as pessoas mais ricas que pegam Covid têm acesso não só a leitos, mas têm acesso a todo um tipo de cuidado que o restante da população não tem, nós vemos a mortandade acontecer exatamente nos grupos mais pobres, nos grupos mais afastados dos centros de poder, dos centros de controle sobre os recursos materiais. Então, é terrível isso. Essa é uma característica da nossa sociedade e a gente, como sociedade, deveria repensar essa forma de organizar isso, desde o nosso judiciário até as nossas elites dirigentes, até as nossas elites financeiras, elites produtivas, tudo a gente teria que repensar, mas estamos num momento em que ninguém quer repensar nada, as pessoas só acham que podem, e dado que o presidente não dá exemplo, aliás, dá exemplo negativo, né, nós temos aí hoje um país que não sabe para que lado vai, para que lado fica, o que faz, o que não faz, dando origem a todo esse problema que a gente está vendo aí. Aliás, Thalita, eu acho que o ponto alto das notícias é a tal da Ema mordendo o Bolsonaro, que eu sugiro que nós passemos a chamá-la de Ernesta. Ernesta. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse número grande de ministros contaminados com a Covid-19. Parece que essa cúpula do governo está sendo o epicentro de disseminação da Covid-19 no país, porque, gente, é muito ministro contaminado. Aqui em Brasília, os centros de contágio foram 2. Foi um casal que tinha viajado para o exterior e voltou, e aí teve que se entrar na justiça aqui, o governo do DF teve que entrar na justiça para restringir eles, porque eles continuavam indo a shoppings. A esposa dele caiu muito mal, doente, e o homem continuava transitando na cidade, passando. E o segundo foco em Brasília foi a comitiva do presidente que voltou dos Estados Unidos. Só que, claro, eles negaram que tinham pego, e aí começou a aparecer os testes do motorista, do segurança, e todo mundo envolvido. Com certeza o Congresso é um dos focos de disseminação para cá. Mas, Thalita, em todos os lugares está sendo assim. Essa foi uma doença que foi transmitida pelas elites, que viajavam, né, pelo mundo sem nenhum tipo de problema. Vamos lembrar do caso da influencer, aquela no Nordeste, vamos lembrar no caso de outras figuras proeminentes que pegaram isso, né, e disseminaram para as pessoas mais pobres. Agora, quando é que eles vão responder por esse tipo de coisa? Nunca, nunca. Né? Esse é o problema, nós não temos mecanismos para fazer aquelas pessoas que detêm poder no Brasil responderem pelos absurdos e pelos abusos que comentam. Porque se houvesse qualquer um deles, Bolsonaro seria o primeiro a ser criminalizado, porque qualquer governante que sabe do que está acontecendo no Brasil, sabe que está acontecendo mortes de populações indígenas, de populações negras em periferias da cidade, e ainda assim não usa todos os seus recursos disponíveis para proteger essas pessoas, incorre sim em crime de genocídio, em crime de abandono dessas pessoas, e eu acho que nós mais cedo ou mais tarde vamos ter que encarar esse problema. Mais cedo ou mais tarde, você acha que Bolsonaro será julgado no Tribunal Penal Internacional? Eu acho que sim, Thalita. A gente não deve esperar isso para menos de uma década, porque o sistema jurídico internacional ele é extremamente falho, lento, complexo, especialmente se você não tem o apoio de 1, 2, 3, 4 potências para tomar determinada decisão. E enquanto Donald Trump estiver na cadeira da presidência dos Estados Unidos, nada vai acontecer. Agora, efetivamente, daqui a 10 anos, 12 anos, Bolsonaro vai estar respondendo por isso. E antes dele, quem vai responder por isso é o Brasil. E eu acho que o agronegócio já se deu conta que o Bolsonaro não é um bom negócio para eles. Porque o desmatamento na Amazônia, as queimadas, o ataque às populações indígenas, a grilagem de terras, a utilização sem nenhum controle de uma quantidade absurda de agrotóxicos, tudo isso já influencia os compradores europeus, especialmente os compradores europeus, a se afastarem do produto brasileiro. Vamos ver se as nossas elites, assim como elas têm essa
essa velocidade para descumprir as leis e dar carteiradas, vamos ver se eles conseguem se tocar que o governo Bolsonaro está sendo prejudicial também a elas. Fernando, um prazer conversar com você. Beijo grande, até uma próxima. Obrigado, Thalita. Beijo para vocês. Deixa um beijão para Letícia que entra depois aí, tá bom?